O arrebatamento é um evento central na crença cristã sobre o fim dos tempos, no qual Jesus Cristo levará os crentes, vivos e falecidos, para o céu. Dentro do cristianismo, há divergências sobre quando exatamente isso ocorrerá. Alguns acreditam que acontecerá antes da tribulação, outros na metade desse período, após 3 anos e meio, enquanto um terceiro grupo crê que os cristãos enfrentarão os 7 anos de governo do anticristo na Terra. Essas diferentes perspectivas geram debates significativos. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o arrebatamento e isso pode causar confusão em relação aos eventos do fim dos tempos. Neste vídeo, exploraremos esses pontos de vista e, ao final, compartilharei minha própria opinião sobre o assunto. Antes de prosseguirmos, peço que deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que for postado um vídeo novo para te ajudar na sua caminhada. O apóstolo Paulo menciona na sua primeira carta aos Tessalonicenses, 4:16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas também falam sobre esta segunda volta de Jesus que virá com poder e glória. Marcos 13:26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Lucas 21:27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. A crença no arrebatamento é a ideia de um literal zerar do relógio, onde após o retorno de Cristo haverá o reinado de Deus, que é mencionado no capítulo 20 do Apocalipse, também conhecido como o Livro da Revelação. No entanto, existem diferentes interpretações. Irei mostrar algumas neste vídeo, apenas apresentá-las, pois o mais importante e a única verdade é que Cristo virá buscar os que nele esperam. O Senhor Jesus nos deu uma promessa, na qual todo cristão deve esperar e se alegrar. João 14:2-3. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Existem várias opiniões diferentes sobre o arrebatamento e quando acontecerá, pensamentos diferentes baseados em vários textos bíblicos. Ao longo da história cristã, houve e foram escritos ideias sobre o fim. Tempos, muitas vezes chamados de apocalípticos. Literatura e pensamento milenarista. Esses conceitos cativaram a imaginação de muitas pessoas, interpretados de diferentes maneiras e em alguns casos rejeitados. Houve um movimento no século XVI, nos Estados Unidos chamado o futurismo. Acreditavam que a profecia do fim estava acontecendo, quando os puritanos fundou a colônia da Baía de Massachusetts. Eles acreditavam que estavam criando um lugar especial para a segunda vinda de Cristo. Segundo o grande despertar nos Estados Unidos, houve um aumento do fervor evangélico que promoveu a discussão sobre o milênio, uma nova dispensação e o iminente retorno de Cristo. Guilherme Miller, uma figura proeminente durante este tempo, previu erroneamente que a segunda vinda aconteceria em 1843. O conceito de datação do arrebatamento nas igrejas adventistas persistiu ao longo dos séculos 19 e 20. Ganhando popularidade para outros movimentos religiosos cristãos e não cristãos. Durante a Guerra Fria, o medo da energia nuclear. A guerra aumentou o interesse em profecias sobre o arrebatamento. A ideia também se tornou predominante na cultura popular, especialmente à medida que o ano 2000 se aproximava com a excitação milenarista. Por exemplo, o evangelista Jack Hicks ilustrando faixas sobre o filme Deixados para Trás e série de filmes desempenhou um papel nisso. Além disso, havia previsões sobre datas específicas para o arrebatamento como aqueles feitos pelo evangelista americano Harold Camping em 2011. Essas crenças continuou a proliferar no final século XX e início do século XXI. Entre tantas histórias que não caberiam neste vídeo. Contudo, estes fatos históricos nos mostram a falta de interpretação das escrituras que conduziram a líderes terem visões equivocadas, descontextualizados da palavra de Deus. Existem 3 interpretações existentes.
A primeira visão pré-tribulacionista, que acredita que a Igreja de Cristo será arrebatada antes da grande tribulação. Para esse grupo, assim que o anticristo promover um grande acordo de paz entre as 3 maiores religiões do mundo e se tornar o homem mais popular do planeta, todos aqueles que entregaram suas vidas a Cristo e o consideraram como Senhor e Salvador, subiram ao céu de forma instantânea, sendo poupados do sofrimento vindouro. Argumentam que várias passagens bíblicas corroboram essa ideia, incluindo a notável ausência de menções à Igreja de Cristo nos capítulos 4 a 19 do Apocalipse, que se concentra na tribulação na terra. Além disso, a promessa de Jesus à Igreja de Filadélfia, encontrada em Apocalipse capítulo 3, é frequentemente citada como base para esse pensamento. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Observe o texto que Jesus disse: eu te guardarei da hora e não na hora da provação, ou seja, não durante a tribulação. Jesus promete nos livrar da tribulação e o apóstolo Paulo fala pelo menos 2 vezes e com ensinamentos, que apontam para esse arrebatamento, antes da grande tribulação. Ele fala sobre isso em sua primeira carta aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 1 versículo 10, e a segunda, no capítulo 5, versículo 9. Nas 2 ocasiões o apóstolo cita que Jesus nos livrará da ira que há de vir, pois ele não quer que passemos por esse momento horrível. O apóstolo Pedro também mostrou que Deus livrará o seu povo desse período de julgamento, assim como ele livrou Noé do dia do dilúvio, e Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Vamos ver o que ele disse. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa, com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Outra coisa muito importante, que os pré-tribulacionistas acreditam, é que os israelitas não fazem parte da Igreja de Cristo, por não reconhecerem Jesus como Filho de Deus. Por esse motivo, eles passarão pela grande tribulação, e aqueles que, se mantiverem fiéis a Deus, e se entregarem a Jesus, serão perseguidos, mas serão salvos, quando Cristo voltar com a sua Igreja. Veja que o profeta Zacarias disse que vai acontecer. Zacarias 14, 3, 5. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Conseguem entender isso? Os que foram arrebatados e estão nos céus com Cristo, voltarão com Jesus para salvar Israel e derrotar o mal no final de tudo. Isso quer dizer que a igreja já terá subido. A segunda visão é a visão mesotribulacionista. O argumento principal da visão mesotribulacionista é que a igreja precisa ser provada, para saber se de fato é ou não fiel a Deus. É o pensamento de que a igreja passará pela primeira metade da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio de um total de 7 anos. Eles não encontram uma base bíblica para isso, apenas se apoia na ideia de que os cristãos precisam ser provados para mostrar sua fidelidade a Deus. Assim como os apóstolos sofreram terríveis perseguições e não negaram a sua fé, eles têm como base principal 2 passagens bíblicas para isso. A primeira está em Mateus capítulo 24, que diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.
Quando, pois, virdes estar no lugar santo, a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa. Esse capítulo aplica-se principalmente aos judeus, e não à igreja. Os mesotribulacionistas entendem que a igreja será perseguida pelo anticristo, e a segunda passagem bíblica que eles têm como base está em Apocalipse capítulo 11 versículo 11. O texto fala sobre as duas testemunhas, que aparecerão na primeira metade da tribulação, e profetizarão por 3 anos e meio. Depois, elas serão mortas, ressuscitarão e irão subir ao céu. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. E naquela hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto, foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados. Os mesotribulacionistas acreditam que é neste momento que a igreja será arrebatada, porém este texto mostra claramente que somente as duas testemunhas serão arrebatadas, e não a igreja. A terceira visão é a visão pós-tribulacionista. A ideia é que a Igreja de Cristo não será arrebatada antes, nem durante o período da grande tribulação, mas passará por todos os sofrimentos previstos na Bíblia, durante os 7 anos que antecederão a volta de Jesus e o juízo final. Eles defendem que o arrebatamento acontecerá no final ou perto do final da grande tribulação. Por mais difícil que seja, os verdadeiros cristãos suportarão toda a dor nesse tempo, graças ao poder e à misericórdia de Deus. A igreja, vitoriosa, irá encontrar com Cristo no ar e em seguida, depois das bodas do Cordeiro, retornar à terra para o início do reinado de Cristo. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus para estabelecer o seu reino. Os pós-tribulacionistas acreditam que a grande tribulação não se trata apenas da ira de Deus contra os pecadores, mas também da ira de Satanás contra os santos na terra, que é a igreja de Cristo considerada a noiva do Cordeiro. A base bíblica usada nessa ideia é Apocalipse 13, que é muito utilizada como argumento do pós-tribulacionismo. A Bíblia diz: Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E outra base bíblica defendida é quando Jesus nos Evangelhos falou sobre o final dos tempos. Ele disse que voltará depois de uma grande tribulação, e no livro de Apocalipse, que foi escrito muito depois dos Evangelhos, fala que isso ocorre após a tribulação. Além disso, a ressurreição dos mortos, em Apocalipse 20 versículo 5, é chamada de a primeira ressurreição. Então, eles afirmam que já que essa primeira ressurreição ocorre após a tribulação, a ressurreição associada com o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, não pode ocorrer. Para concluir, valorizamos e respeitamos todas as perspectivas cristãs relatadas sobre o assunto do arrebatamento, e acredito que o foco principal dos seguidores de Jesus deve ser a pregação do Evangelho e a busca pela salvação pessoal. Em vez de nos envolvermos em debates doutrinários, minha opinião sobre o arrebatamento da igreja é a seguinte: creio que antes do início da tribulação e da revelação do anticristo, os fiéis que amam sinceramente Jesus serão levados ao céu. Acredito que os que buscam a Deus e procuram estar atentos à sua palavra e aceitaram a Jesus como Salvador, não passarão pelos 7 anos de tribulação na terra, pois a tribulação é a ira de Deus e está direcionada aos que não querem aceitar a proposta de Deus através de seu Filho Jesus. Através de seu Filho Jesus, a Bíblia nos assegura que aqueles que estão em Cristo não enfrentarão condenação nem a ira de Deus, mas desfrutarão da glória ao lado de nosso Salvador, que deu sua vida na cruz para nos redimir e salvar. A Bíblia nos ensina que a segunda vinda de Jesus será majestosa e poderosa. Enquanto ele veio humildemente durante sua vida terrena e foi rejeitado pelos homens, ele retornará como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nesse dia, todo o mundo reconhecerá a verdadeira identidade de Jesus. Amém. Portanto, independentemente de quando ocorrer o arrebatamento, seja antes, durante ou depois da grande tribulação, devemos sempre estar preparados, vigiando e esperando esse momento. Seremos levados para o céu, onde viveremos eternamente ao lado do Pai. Se você acredita nisso, deixe um amém nos comentários. É importante lembrar que tudo está se cumprindo. Devemos nos arrepender e orar a Deus, clamando por Jesus Cristo, por nossas vidas e nossos familiares e amigos, aceitando que Ele é a única salvação para a humanidade.
Nunca se afaste de Cristo. Persevere com sabedoria e atitudes certas. Se porventura você se acha afastado, ajoelhe-se em teu quarto e clame a Cristo por ajuda. E o Espírito Santo te auxiliará a você se fortalecer no caminho. Deus está ao teu lado sempre. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com amigos e familiares e inscreva-se em nosso canal. Que Deus continue a abençoar abundantemente a sua vida.